Todo mundo está cansado de ouvir que um projeto de design acontece por meio da empatia, da colaboração e da experimentação. Mas se para você colaboração ainda significa fazer um brainstorm, então fica com a gente que hoje nós vamos trazer uns conceitos importantes para te ajudar a entender o que é verdadeira colaboração no projeto de design e inovação. Aliás, esse tema é bem importante, né? Porque o designer, essa capacidade que o designer tem de gerar inovação e trazer relevância para o processo, ele acontece justamente porque ele não precisa fazer esse projeto sozinho. Poder trazer e agregar, né, os usuários, especialistas, provedores, equipes da empresa, né, ou outros atores aí que podem se envolver nesse processo, é um dos atalhos que a gente tem para poder fazer, de fato, ciclos mais rápidos de aprendizado e de iteração. Isso é, né, que a gente possa validando esses conhecimentos, ideias e aprendendo com elas e modificando ao longo do processo. Que não precisa ser utilizado apenas para geração de soluções. A gente pode e deve trazer, né, esses atores todos, clientes, usuários, para participar desse processo com a gente, desde o entendimento da exploração do problema, para a definição de um ponto de vista mais específico e principalmente lá para a implementação, que é muito relevante, tá todo mundo junto ali para testar e validar se aquelas ideias fazem sentido ou não. Então, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero me apresentar. Eu sou a Carla Link, eu sou designer de serviço e fundadora da Talking City, uma organização que aproxima governos e cidadãos para a gente criar cidades melhores e que também possui cursos e formações para apoiar você que quer entrar ou se aprofundar no mercado de design e inovação. E aí, para a gente falar sobre colaboração, eu trouxe um autor italiano que eu gosto muito, que é o Roberto Verganti, desse livro, que ele traz nesse livro, Design Driven Innovation, um conceito muito bacana que eu gosto muito de usar para a gente conseguir ter esse entendimento sobre colaboração, que é o do Design Discourse, ou o discurso do design, né? Que é a partir dessa visualização e dessa forma de entender o desenvolvimento de projeto de forma colaborativa que eu consigo criar verdadeiros novos significados e realmente gerar uma inovação que faça sentido na vida das pessoas. Então, o Verganti ele é um pouquinho mais radical, dizendo que não adianta você só falar diretamente com o usuário, com o consumidor, porque ele vai te trazer aquilo que ele enxerga atualmente, né? Apenas aquilo que ele conhece. E que para a gente poder gerar essa inovação, a gente precisa trazer outros atores, o que ele chama de intérpretes, que são essas pessoas que podem que já estão estudando aquele mesmo contexto de experiência que a gente está desenvolvendo no projeto e que podem, de alguma forma, agregar e trazer a sua visão externa para o desenvolvimento dos nossos projetos. Então ele criou essa figura, que eu coloquei aqui na tela para vocês verem, que traz essa visão de que você pode, uma empresa, uma organização, né, você pode olhar para atores de tecnologia, para o desenvolvimento aí, de um olhar mais técnico, vamos dizer assim, sobre as relações, e também você pode olhar para questões mais culturais, né, para esse olhar mais cultural, para entender esses significados e outras relações que se dão no dia a dia dos usuários. Então, para trazer um exemplo bem prático, que ele também traz no livro, o que ele diz é que nessas trocas e nessa possibilidade de ouvir outras empresas, outras organizações, pesquisadores, artistas, enfim, essa rede, né, e você ter constantes trocas com essa rede permite que você enxergue aquilo que você não está vendo, né, seja sensível a identificar esses novos significados que podem ter em relação aí a uma vivência, né, a uma experiência que você está avaliando. E para trazer um exemplo bem prático, no livro ele traz um exemplo de um projeto feito para Artemide, que é uma empresa de iluminação que desenvolve luminárias
lá na região da Lombardia, na Itália. E o que essa empresa fez foi, por exemplo, buscar intérpretes para entender a relação deles com a luz. E um desses intérpretes convidados para participar nesse projeto foi um diretor de teatro que estava acostumado, que tem um olhar técnico sobre iluminação. Porém, a visão dele foi menos de um especialista técnico em relação a direção da luz, ou as cores, ou os formatos, mas pela sensibilidade que ele tem em relação à luz. E ele sabe as diferenças que uma boa luz e uma luz não tão boa vão impactar no espetáculo, mas principalmente na sua vida. E a pergunta que eles fizeram, que é bem interessante, foi: imagina um ambiente de uma casa e diga-me que tipo de luz você gostaria de experimentar nela. Uma luz que fizesse você se sentir melhor. Não pense na luminária, mas pense na luz. Olha que interessante, né? E aí, a partir disso, esse diretor de teatro, o que ele fala é que a coisa que ele mais sentia falta quando ele chegava em casa era dessa mudança de luzes ao longo do dia, porque ele geralmente chega à noite, dorme durante o dia e perde, né, o crepúsculo ou essas mudanças. Então ele gostaria que tivesse uma luz que pudesse, né, de alguma forma reproduzir essas diferenças de luz que acontecem ao longo do dia, que não fosse uma luz, né, perene, com a mesma intensidade ao longo de todo o tempo. Então, a partir desse conceito e a partir dessa nova visão sobre a luz e sobre a relação que a pessoa tem com a luz, foi desenvolvido um projeto de luminária. Então, vocês conseguem entender, né, que aqui a ideia é justamente você poder ouvir novas perspectivas em relação à luz. Talvez um usuário, ele não vai conseguir chegar nesse nível de entendimento sobre a experiência, que só uma pessoa que já é sensível, que já trabalha, que tem uma sensibilidade maior sobre esse tema, vai conseguir trazer. Então, nós, como designers, não queremos que esses especialistas e outros atores nos tragam respostas prontas, mas que eles consigam nos trazer esses novos significados que não sejam tão óbvios, que não sejam tão evidentes para a gente, mas que para eles, que estão ali no dia a dia, vivenciando de alguma forma essas experiências, estudando essas experiências sob um outro ponto de vista, possam nos ajudar a interpretar todos esses sinais e aí sim desenvolver um novo tipo de solução, projeto, e recorrer de novo a esses intérpretes para apoiar aí nesse entendimento de como fazer com que esse conceito chegue de uma forma mais clara e mais direta para o consumidor, para o nosso usuário final. Afinal, se é uma inovação, talvez ele não entenda tudo isso de uma forma tão evidente. A gente precisa, né, mostrar e tangibilizar esses conceitos. Então, a colaboração aqui, ela trata justamente dessas trocas, né, que você pode fazer ao longo de todo o processo. De novo, dentro de uma etapa de pesquisa, quando você está buscando esses significados, como esse exemplo que eu dei, e também ao longo de outras formas, ao longo de todo o processo, você também pode ir trazendo esse aspecto da colaboração na construção das soluções. Por exemplo, com o seu time definindo qual é analisando uma jornada, sistematizando os aprendizados, definindo quais são os maiores desafios para depois poder escolher um caminho para seguir. E na implementação também é muito importante, porque você, ao trazer esses intérpretes novamente para apoiar você nesse entendimento de como materializar melhor aquela ideia, né, e fazer com que os nossos usuários e consumidores entendam aquela proposta, é muito importante para garantir que você também consiga ser mais assertivo na hora do lançamento do seu projeto. Então, para te apoiar no entendimento prático da colaboração hoje dentro das organizações, empresas e governos, eu trouxe alguns exemplos práticos de como isso é feito na prática. Então, um dos exemplos é o que o próprio autor apresenta aqui no livro, que é você ter um ecossistema de trocas entre empresas ou organizações. Isso é, você identificar aquelas empresas que, como você, têm um espírito parecido ou têm uma visão parecida de mundo
e garantir trocas entre essas empresas, não só no desenvolvimento de projeto, mas próprio negócio para o negócio como um todo. Então, por exemplo, né, investindo em trazer especialistas para a região, criando momentos de troca para você discutir caminhos, pensar em soluções conjuntas e até colaborações. Tem um exemplo bem legal dentro do seriado High Score do Netflix, que conta as histórias dos videogames, mostrando, por exemplo, um projeto que aconteceu na Nintendo, quando eles estavam justamente nesse processo de conseguir construir uma solução em 3D, né, e que seja uma visão do jogador, né, direta, e a própria Nintendo não estava conseguindo fazer isso, né? Lembra que o Mario Bros, ele fica na horizontal, né? E aí, uma empresa do Reino Unido começou a estudar também esse desafio e chegou numa solução de 3D, né, e desenvolveu uma solução. E isso acabou gerando, né, assim, bastante uma visibilidade grande. E a Nintendo que fez foi lá e chamou essa empresa e disse assim, não, me ajuda, eu quero resolver esse problema, vocês já conseguiram, me ajuda a resolver o nosso. Então, eles foram chamados até o Japão e fizeram uma colaboração. Então, aquela empresa que hackeou o sistema da Nintendo e conseguiu desenvolver uma solução, não foi vista como um concorrente, alguém que seria, sei lá, processado por ter conseguido hackear, mas justamente o contrário, foi vista como um caminho de solução que a própria empresa não estava conseguindo chegar. Outro exemplo de ecossistemas de inovação que a gente tem visto de forma mais atual são esses espaços colaborativos, como por exemplo o Google, né, que tem em diversas cidades do mundo o Google Campus, que é um espaço aberto para empreendedores e para a economia criativa de um local, né, para apoiar aí a conexão entre startups, empreendedores, autônomos no desenvolvimento de projetos. Uma maneira interessante, a gente tem vários modelos hoje, né? Outras empresas também têm investido nesses tipos de espaços de troca colaborativa, mas que faz com que facilite, né? Na verdade, ele acaba sendo um facilitador, um lugar de encontros para você garantir que essas trocas possam acontecer. E aí, você tá curtindo esse conteúdo? Aproveita e já curte aqui o vídeo. Comenta se você conhecia esses conceitos ou exemplos e também aproveita para nos seguir, porque nós estamos sempre trazendo conteúdos novos sobre design e inovação aqui e no Instagram. Então aproveita, já nos segue nesses dois lugares. Bom, e aí um outro exemplo prático muito legal de como você pode implementar a colaboração dentro da sua empresa, organização ou governo é criando os laboratórios de inovação. Esse modelo ficou bem conhecido também, né, como um espaço mesmo onde você consiga promover essas trocas entre equipes, né, da própria empresa. Então, a ideia desses laboratórios é que ele seja mais do que um espaço físico, porque normalmente é isso que chama atenção no primeiro momento, né? Ser um espaço mais criativo, mais aberto, um espaço onde tem post-its, mesas para as pessoas trocarem, né? Um espaço mais colorido. Mas mais do que isso, a empresa precisa de fato criar, né, sistemáticas, rituais, formas dessa interação acontecer, porque não é a sala que vai fazer a colaboração acontecer, né? Um exemplo que eu gosto muito é do Mob Lab, aqui de São Paulo, que é um laboratório de mobilidade urbana, que conseguiu fazer essas conexões entre os órgãos públicos ligados à área de transporte e startups, empresas, empreendedores, organizações, instituições, fundações que queriam investir e trabalhar no desenvolvimento do aprimoramento aí de soluções de mobilidade. Então, essas conexões, né, que são muito legais e permite fazer com que a inovação aconteça. E o último exemplo, né, que a gente tem visto muito são as metodologias, né, metodologias que são colaborativas, que permitem que você reúna, né, esses stakeholders, atores, para a construção de soluções ou de projetos de forma mais específica, né? Hoje os sprints são muito claros no desenvolvimento dessas soluções, né? Fazendo com que o Google Sprint, o Service Design Sprint ou o Leanception, por exemplo, do livro Direto ao Ponto, são metodologias hoje que
elas já nascem de forma colaborativa e propõem para que você reúna esses diferentes atores para a construção de uma solução do início ao fim. E a gente tem visto algumas empresas e organizações, como por exemplo a própria Talking City, a gente utiliza uma metodologia nossa também para essa colaboração acontecer, e também como Mesa, que é uma empresa que tem desenvolvido, né, num processo muito rápido, o desenvolvimento de soluções criativas para organizações. Então, dá para ver na prática como que você já pode fazer com que esse processo seja, né, o core do desenvolvimento do seu projeto. Isso é, né, você precisa dessa colaboração justamente para as ideias acontecerem. Mas para falar sobre sprints, bom, a gente vai deixar isso para um outro vídeo. Então, comenta aqui se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre a colaboração na prática, desses exemplos, nos aprofundando sobre esses exemplos. E também fica o convite para vocês conhecerem a Talking City e os nossos cursos, né, que apoiam quem quer entrar e conhecer mais sobre esse universo do design e inovação, entender na prática como desenvolver um projeto e ter oficinas para te ajudar na construção do seu currículo e portfólio. Então, até o próximo vídeo. Até mais!